o título é O que Deus te pede hoje. Você já vai sentar. O que Deus te pede hoje? Queria que você fizesse a pergunta para o seu coração, para Deus agora, no seu coração. Qual é o seu chamado para mim, Senhor? Fala isso para Deus. Qual é o seu chamado para mim? Pergunta para Ele. E ouça o que Ele tem para te dizer. Amém. Pode sentar-se. O texto de Gênesis, parte do texto 12, de 1 a 4, diz assim. Quero que você me acompanhe no telão, quero ouvir a sua voz bem forte, tá bem? Vamos lá? Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quando você lê toda a história de Abraão, e aí nós vamos conhecer um pouco da história dele, para no final entendermos as implicações para a nossa vida. Quando você lê toda a história de Abraão, você entende o plano de Deus para a vida dele. Você entende o seguinte: ele disse para ele: eu vou multiplicar a sua descendência, que seria tão grande, ele diz: olha a areia do mar, conte-a, conte as estrelas. Ele falou: o meu chamado para você é isto, de fazer de você uma grande nação, mas mais que isto, por meio de você, falou, todos os povos, esse era o plano dele, o chamado dele, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, e é por isso que nós estamos falando no nome de Abraão hoje. Para você que não conhece, você vai entender um pouquinho, enquanto eu caminho com você nesse pano de fundo, nesse início. Então, Deus escolheu, você entende também que Deus escolheu e chamou os seus descendentes para ser o povo que levaria o seu nome. Deus pergunta isso na palavra. Há algum outro povo na Bíblia que você encontre que diga assim: esse é o povo de Deus? Não tem. Entre todas as nações, ele escolhe da descendência de Abraão, esse era o plano, dos filhos de Abraão, que eles seriam o povo de Deus na terra. Hoje as coisas mudaram. O povo de Deus são todos, não é só uma nação mais, não é somente esse povo, todos aqueles que recebem a Jesus. Então ele se estendeu para todas as nações. Então o povo de Deus é hoje todos aqueles que têm a Jesus, mas pelo período antigo, no início de tudo, então esse é um povo e ele foi chamado para isso. Imagina você, que Deus olha do céu, o Criador de tudo que há, e olha para Abraão e disse: você e a sua família levarão o meu nome daqui em diante. Cada vez que olharem para você, chamarão: esse é o povo que Deus do céu, o grande eu sou, aquele que existe, o Criador de tudo, escolheu para carregar, para levar o seu nome. O chamado de Deus também, aqui era interessante porque é chamado para ele andar, ele é convidado a andar diariamente com Deus e aprender a amá-lo. Ele já amava Deus, mas Deus tinha algo mais profundo para a sua vida e convida, então por isso esse convite ali. Deixa tudo. Ele foi chamado, um dos versículos, o versículo está dizendo assim, que ele foi chamado para ser uma benção. O povo que é escolhido para ser a maior nação, para levar o nome de Deus, para tocar a vida da humanidade, e ele diz assim: você foi escolhido para ser uma bênção. Vamos ver como é que é essa caminhada então de Abraão, e como é que ele chega a tornar-se o pai da fé. Nós quando olhamos, dizem, né, que Santos Dumont, pelo menos no Brasil, Santos Dumont, quando você fala de Santos Dumont, você fala que ele é o pai da aviação. Então nós sabemos que foi ele que teve a primeira ideia, ele quem criou o primeiro avião, é isso que nós dizemos. E Abraão é chamado de o pai da fé, por causa da sua vida, e por causa disso que você vai ver ao longo aqui que ele viveu, o pai da fé. Como é que ele viveu e como é que ele chegou ao ponto de ser o que era? Primeira questão que é importante para mim, para nós pensarmos ainda, conhecendo a história dele, é que ele teve que renunciar à sua vida. Pode ver que quando nós recebemos a Jesus, nós temos que abrir mão da velha vida, mas não é nisso que eu vou entrar. Mas ele teve que desistir, abrir mão de tudo que tinha conseguido até ali. Não é que ele não levaria essas coisas com ele,
mas a vida que ele planejou, e veja só, 75 anos, você tem que entender também que eles viviam um pouco mais. Mas mesmo assim, ele é uma pessoa que tem uma vida equilibrada agora. É nesse ponto que Deus o chama, para abrir mão de algumas coisas. O versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. 3 coisas que ele deixa aí, que você vê aí. Pode apertar os 3 imediatamente. Ele deixou o seu país, ele deixou os seus parentes, e ele deixou a casa dos seus pais. Ele deixou, na verdade, a vida confortável que ele construiu, né? Eu tenho que ir para um país agora que a língua é outra, o costume é outro, as pessoas são diferentes, a sua vida é diferente, a língua é diferente. Ele diz: sai daí e vai para esse lugar. E viver no meio dos parentes, no meio com os pais, na vida segura, Deus o chama para isso. Agora, sabe o que é? Ele está com 75 anos de idade. E Deus o chama e pede para ele deixar essa vida estruturada que ele tem, para começar uma nova vida, um novo projeto, agora projeto de Deus, projeto audacioso e um projeto espiritual que ele tinha para Abraão. Eu estava ouvindo sobre um líder americano, e ele estava contando nesse final de semana que ele estava com 70 anos, e ele senta com todas as pessoas da sua liderança e diz: eu quero falar com vocês sobre o projeto que Deus me deu para daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. E um dos pastores que estava lá nos disse o seguinte, nesse dia, quando ele falou isso em algum lugar, em algum país, ele disse o seguinte: essa foi a coisa mais marcante para a minha vida. O que é interessante sobre Deus é isso. Ele chega e fala com esse homem que está com toda a sua vida estruturada. Qualquer um de nós íamos dizer assim: bom, agora eu vou aproveitar tudo aquilo que eu consegui trazer até aqui. Deixa eu curtir a vida. Deus é um Deus que chama para uma vida nova, uma vida diferente, uma vida maravilhosa, uma vida ousada. Ele não olha para a idade, você vai ver aqui na história dele que é bem diferente. Então a primeira coisa que ele faz é isso. A segunda é que ele tem que abrir mão também dos seus planos pessoais. Um deles é ficar lá. Construir aqui a minha estrutura. Quando você lê, e eu desafio você a ler o capítulo de Gênesis, capítulo 12, dali em diante está contando a história dele. Quando você lê, então você vai ver assim que ele passa por um processo, nesse período aqui, quando fala de novos planos e sair, ele passa por um processo enquanto Deus está caminhando com ele, e ele com Deus, para ele não depender mais de si mesmo, mas depender completamente de Deus. É por isso que Deus chama ele. E o que me chama a atenção é o seguinte, em Hebreus 11:8, quando está falando sobre Abraão como um pai da fé, um homem de fé, um herói da fé, ele dá uma definição um pouco mais clara dessa questão para mim. Porque diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Mas leia essa parte comigo. E ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Não foi um plano com detalhes. Sabe quando nós entramos em desespero na nossa vida? Porque você fala: eu já sirvo a Deus, dei a minha vida para Jesus, então eu estou esperando, e é o que é pregado, é o que se ensina por aí. A prosperidade fala disso tudo, em todas as coisas. Agora a sua vida, se não estiver acontecendo redondinho, então tem alguma coisa errada. Mas quando você olha para Abraão, ele diz assim: olha, você vai, e eu não vou dizer para onde você vai corretamente, quer dizer, eu digo onde você vai, mas eu não vou dar os detalhes de como será, só vá. Você não sente assim diante da vida algumas vezes? Espera lá, o meu chão saiu. Aí você ora e fala com Deus: cadê Deus? E quem entra numa vida de aventura com Deus tem que aprender a confiar, e é exatamente isso que ele queria desenvolver. Ele já era um homem obediente, mas Deus queria levá-lo além. Por isso eu perguntei para você, para pedir que você falasse para você mesmo, qual é o chamado de Deus? Porque o que Deus deseja para você e para mim é nos tirar dessa vida normal que nós vivemos, para nos colocar numa vida sobrenatural, e nós andarmos seguindo a Ele. E não está dizendo para entrar numa loucura, você vai ver a presença de Deus cada dia com Ele. A questão é confiança, é dependência que Ele quer desenvolver na nossa vida, e Ele teve que abrir mão também dos seus planos. Então não é plano cheio de detalhes,
Não foi um plano que ele pudesse opinar. É o seguinte, Senhor, e se a gente fizesse o seguinte, ao invés de ir por aqui, a gente fosse por ali, aí eu não passaria, porque aquele lugar ali vai ter uma fome, então eu já fico livre da fome também. E, Senhor, a hora que tiver aqueles reis complicados lá que eu tenho que enfrentar, se eu puder, né, Senhor, criar um outro caminho, nada disso. Não foi o seu plano, foi o plano de Deus para a sua vida. Ele falou, e partiu sem saber para onde ia. Então, se você pensa que a caminhada desses homens da fé foram caminhadas fáceis, não foram fáceis coisa nenhuma. Eles passaram por todo tipo de dificuldade para eles aprenderem a seguirem fielmente o plano que Deus tinha para a vida deles. Então eu alistei também algumas coisas que vi do capítulo 12 em diante. Ele enfrentou fome, ele não passou fome, mas onde ele estava, abateu a fome e ele teve que encontrar um lugar para dar alimento para a sua família, e também alimentar-se seu gado, os seus rebanhos que iam com ele. Ele teve medo, diante dos 2 reis que ele encontra na sua caminhada, que Deus pede para passar por lá, ele ficou com medo, Abraão com medo de que eles o matassem, porque ele tinha uma mulher bonita. Então o que ele faz? Ele vai e mente para essas pessoas, e omite, ele diz assim, quando chegarmos em tal lugar, você diga que você é minha irmã. O Abraão enfrentando as suas dificuldades, criando os seus planos, tentando dar um jeito nas coisas. E ele mente. Você sabe, e quem conhece a história, por 2 vezes ele faz isso. Deus interviu, Deus disse que faria isso, Deus interviu, ajudou, não deixou nem que eles matassem Abraão quando descobriram. E se você ver, na verdade, Deus provisionou, porque de cada um desses reis, por cada um desses lugares que ele passou, eles deram muitas coisas de valores, muita riqueza para eles. Ao invés de ele sair de mãos vazias, ainda ele saiu abençoado. Então, ele passou por medo, ele precisou de proteção, uma provisão que Deus deu. Ele precisou de orientação constante de Deus. Deus aparecia, conversava com ele. Ele teve que enfrentar uma guerra. Não é normal, não é simples. Estou atendendo o chamado de Deus, mas ele teve que enfrentar uma guerra. Enquanto ele estava num determinado lugar, vieram e levaram cativo seu sobrinho, com todos os seus bens, ele tem que juntar o seu povo. Ele tinha um exército também criado, o seu exército, dos seus filhos, que foram à noite, lutaram, venceram e trouxeram de volta, e os bens. É ali pela primeira vez, quando ele vem, que ele dá o dízimo, encontra-se com Jesus e entrega, diz, vou dar 10% de tudo que o Senhor me deu. Exatamente por quê? Porque o Senhor me abençoou. O Senhor me ajudou a vencer. Então, voluntariamente eu faço. Foi a partir daí que nasceu isto. Ele fraquejou na fé quando ele precipitou em tentar fazer acontecer a promessa de Deus. Deus não disse, eu farei de você uma grande nação? Ele tinha mais de 75 anos. Então, ele já estava perto de 100 anos aqui. Depois nós vamos ver isso. E então a sua mulher chega e fala assim, olha, já cessou os costumes de mulher para mim. Falei, eu não posso ter mais filhos. Então, naquela época, isso era possível. Ela diz, eu quero que você se deite com a minha serva, ela tinha servas, eu quero que você se deite com ela, e ela vai dar o filho, e o filho que nascer será o nosso filho, será o meu filho, então ele será, vamos cumprir a herança de Deus. E você sabe o que aconteceu, que ele aceitou isto, ao invés de confiar em Deus, fez isto, e causou a maior confusão, porque logo após, eles têm uma crise conjugal por causa disso, e familiar. Por quê? Porque essa mulher, vendo que Sara não podia ter filho, e ela deu filho, e a criança crescendo, e possivelmente Abraão é seu filho, está dando atenção. A mãe percebe o que está acontecendo, e essa mulher começa a tratá-la mal, começa a humilhá-la, e aí então por isso eles entram numa crise, e até o ponto de Abraão dizer, pode fazer com ela o que você quiser. E ela passou a apertar essa mulher então por causa disso. Depois ela vai embora de lá, né, de casa, mais à frente. Ambos eram velhos, e Sara, como eu disse, já não podia ter filhos. Ela estava com 90 anos, ele com 100 anos. Qual a saída para isto? Veja que nós estamos olhando, ainda não estou aplicando, mas pensando. Essas renúncias que nós fazemos na vida. Então ele renunciou tudo que ele tinha construído, e agora ele tem que também abrir mão de mais coisas, abrir mão dos seus planos. As coisas não vão acontecer do jeito que eu quero, vão ser complicadas demais, e ele chega diante de um impossível. Quem é que poderia ser pai e mãe aos 190 anos? Não foi nada fácil, então ele chega diante de uma coisa que é depender totalmente de Deus. Depois no capítulo 18, 3 anjos, aí já mais à frente, aparecem para Abraão e Sara,
e disse então que na primavera eles iam ter um filho, naquela idade. E aí Sara ri no seu coração, e o anjo disse: por que você se riu? Você acha que é impossível isso para Deus? E a Bíblia diz que ela mentiu, porque ela ficou com medo de admitir que, mas também, vamos falar a verdade, né, irmão? Irmãzinha de 90 anos, né? Ouvi isso de Deus: você vai ser mãe. Uhum. Certo? 90 anos não é brincadeira, só Deus sabe. Eu não estou justificando, mas eu imagino que nós, na nossa fé, olharíamos assim: será que isso é anjo mesmo falando? Eu estou vendo imagens aqui, são ilusões, é Deus falando comigo, né? Mas na verdade isso acontece. Então passa algum tempo, eles têm o filho que se chama Isaac, e eu imagino que para o que Deus vai pedir a eles, eu imagino que ele ficou feliz demais. Estou contente, agora meu filho, o herdeiro. Então agora eles tinham certeza: vamos ser mesmo uma grande nação. Realmente Deus fazer uma coisa dessa, eu com 100 anos e ela com 90, então nós vamos ser uma grande nação. Ele está feliz, contente, possivelmente esquecendo-se do projeto de Deus para a sua vida, mesmo sabendo que ele seria uma grande nação. Deus quer mais na sua vida. Ele tem que fazer mais uma renúncia agora. A renúncia eu acho mais importante e do seu bem mais valioso. Você entende? Passar, eu creio que uma das provas mais duras da sua vida, ele teria que passar agora. Quando você olha lá, você vê que ele é um homem que levanta altares em todos os lugares. Agora, para Deus, ele vai ter que levantar um altar, o altar mais difícil da sua vida. Então ele abriu mão da vida, ele abriu mão de seguir o plano de Deus, e agora esse plano, e eu quero ler esses versículos, porque eu tenho certeza que ele vai tocar o seu coração e depois eu quero aplicar. 22, de 1 a 13, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs, preste bem atenção, Deus pôs à prova Abraão dizendo, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu vou lhe indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. E então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele diz: eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei, veja só, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá, pegou, o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você vai olhar pela Bíblia, em nenhum lugar Deus concorda com sacrifícios de pessoas. Queimar pessoas, oferecer pessoas aos deuses. Você pode olhar. Mas o que acontece é que o contexto em que Abraão vivia era este. Os povos e os deuses exigiam isto. Os povos exigiam dos seus reis, os deuses exigiam isso dos seus reis, da maneira deles entenderem. Então todo filho primogênito era oferecido, era uma oferenda aos deuses. Então o que vejo aqui, pode ver que Abraão não sabia que era um teste. Ele não sabia que era um teste. Mas Deus sabia que nunca faria isto. Mas ele faz esse teste e pede, e Abraão então entende: se eles fazem isto, eu não posso fazer menos que isto para o meu Deus, que eu acredito ser o verdadeiro Deus. Então, que situação difícil. Eu estava pensando aqui para esse pai. Primeiro o pai coloca nas costas, lá naquela parte, a lenha nas costas do filho.
o filho levar a lenha que vai queimá-lo. Presta atenção no sofrimento desse pai, quando a gente fala de renúncia. Depois, se não bastasse, o filho percebeu, pera lá, ele entendia o que eram sacrifícios. Falou, estou vendo brasa, estou vendo a lenha, né? Mas eu não estou vendo o cordeiro. Então o pai leva mais um golpe no coração. Primeiro põe nas costas do filho, esperando que Deus faça algum milagre, mas dolorido. E agora, então, o filho faz essa pergunta. Imagino que por dentro ele chorou profundamente, e tentando segurar e disfarçar para o seu filho. Depois de arrumar tudo, ele faz mais uma coisa, amarrar esse filho como amarrava um animal, e colocar sobre aquele holocausto. E depois, a pior de todas, levantar a faca, o cutelo para matá-lo, para o sangue descer. E aí você vê o versículo 12, a intervenção de Deus, porque diz assim, o anjo brada do alto dizendo, não toque o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. E leia comigo essa parte, vamos lá? Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então vamos tirar, nesses 14 minutos, vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeira delas, não há caminhada com Deus sem renúncias constantes. Está ouvindo isto? Por isso nós somos chamados para viver uma vida extra normal, fora da normalidade. Não há caminhada com Deus sem renúncias constantes. Quando 12:1 está dizendo de Romano, rogo-vos que apresenteis, eu recebo Jesus uma vez, mas todo dia eu faço renúncias para Deus. Cada manhã eu me apresento a Ele. Eu renuncio a tudo por causa dele. Ele diz, negue-se a si mesmo, se alguém quer segui-lo, toma a sua cruz e siga-me. Por isso a pergunta é, qual é o chamado de Deus? O que é que Deus te pede hoje? O que Ele te pede para abrir mão? Aqui, primeira coisa é, então, na sua caminhada, a sua caminhada terá que ser uma caminhada de renúncias, não é normal. Para você e eu podemos ser bênçãos nas mãos de Deus, nós não podemos acomodar-nos com uma vida normal. Por isso Ele diz, sai da sua terra. Em outras palavras, ele está falando, sai desta vida espiritual que você vive. Abra os seus olhos, acorde para isto. Por isso, a pergunta é, qual é o chamado de Deus? Para que Ele me chamou? O que Ele tem para você? Aí você fala, mas chamado é para pastor. Não, chamados, todos fomos chamados para ser cristãos. Levar o nome de Jesus. Então, a cada manhã, nós devemos pensar sobre isso. Fui chamado por Jesus. Como servi-lo hoje da melhor maneira possível? Então isso significa que renúncias tem que fazer hoje para servir ao Senhor da melhor maneira possível e viver uma vida sobrenatural que Ele planejou para mim. Um homem de 75 anos, ele mexe nas estruturas, na vida estruturada, para que ele possa viver uma vida sobrenatural. Segunda lição, o fato de nós renunciarmos para Deus não nos isenta de enfrentar situações difíceis. Esse é o grande problema, por isso nós vamos encontrar muitas pessoas vítimas da vida, mas vítimas da vida espiritual. Porque mentiram para elas. Vem para Jesus, tudo vai se acertar. Então, da noite para o dia, seu casamento, nossa, o marido vira o príncipe, né? De sapo ele é príncipe agora. Aí você, a sua vassoura, vai para o beleléu, você vira, né? Não é assim? Parece que da noite para o dia. Não é nada disso, minhas finanças melhoraram, nossa, agora então tudo vai dar certo, o meu negócio, agora eu não sou mais cauda, eu sou cabeça, e não é nada disto. Nós mesmo renunciando, vamos ter que fazer mais renúncias. Se andamos com Deus, e para que Ele desenvolva em nós dependência e obediência a Ele. Não são as situações fáceis na nossa vida que nos transformam. O que nos transforma naquilo que Deus deseja, na imagem de Jesus, são exatamente as situações complicadas, o medo que Ele teve que enfrentar, as mentiras que Ele falou, Ele tinha que aprender, não pode mentir. Ao invés de mentir, é o medo que você tem, confie no Senhor que Ele pode mudar as coisas. Isso que Ele estava dizendo. Você também não precisa dar um jeito nos planos que Deus tem para você. Ele diz, Deus é suficiente, é capaz. Ele vai andar com você, vai abençoar você. Mas nós precisamos aprender esta verdade, nos conscientizarmos de que é através de dificuldades, mesmo que nos renunciemos, que a gente dê a vida para Jesus, nós vamos enfrentar situações como Ele enfrentou, de não saber o que fazer, de impossíveis. E nós temos que confiar completamente no nosso Deus. Por isso era preciso a caminhada. A terceira lição para mim é que quando nós nos renunciamos para
Deus, essas coisas, as nossas renúncias, jamais se tornarão perdas para nós. Você fala assim, bom, renunciou à vida, renunciou aos planos, renunciou ao seu bem maior. Então parece assim, nossa, Deus é um Deus chato. Ele tirou tudo que era legal que ele tinha. Mas você parou para pensar, e deixa eu dizer, mesmo que nós tenhamos perdas temporárias, elas serão temporárias hoje. Mesmo que tenhamos perdas, elas serão apenas temporárias. Porque Jesus diz assim, que em troca da alegria que estava proposta, ele enfrentou a vergonha da cruz. Ele estava dizendo, aqui agora, no temporário, no temporal, eu posso perder, eu abro mão da vida, eu sou humilhado, vou morrer como um malfeitor, como um pior dos pecadores, levar a culpa da humanidade, mas ele diz, em troca da alegria que está proposta, já já, eu estarei como ele esteve à direita de Deus, falando das coisas espirituais e eternas. É isso que precisamos ver, quando Deus nos pede, ele pediu coisas difíceis, entrega tudo, deixa tudo que você construiu até agora, e vai para um lugar que você não sabe o que vai acontecer no dia a dia. E depois abra a mão também dos seus planos pessoais. Não adianta, o plano aqui é meu. E depois, quando ele está nessa caminhada, ele pede, agora tem algo mais que eu quero te pedir, que é mais profundo ainda. Mas cada situação de renúncia era acompanhada de uma bênção maravilhosa que Deus tinha para ele. Falou, sai aqui só desse lugar pequeno, porque eu vou te fazer uma grande nação. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ele está dizendo, sai daqui. A influência sua é só no meio da sua família, dos seus amigos. Meu projeto para a sua vida é maior que isto. É muito maior. Então ele abre mão e você pode ver que ele falou, eu vou te tornar famoso. E Deus fez mesmo. Nós estamos falando dele hoje. E será pregado até que Jesus volte. O pai da fé, ele se tornou, tem um lugar que ele é chamado de amigo de Deus. O homem que renunciou. O grande problema é quando fala em renúncias para a sua vida e para a minha, nós logo entramos nessa. Meu Deus, eu vou perder muita coisa. Por isso que eu já vi pessoas dizerem assim, que não pedem uma vida mais profunda com Deus. Eu pedi paz e minha vida virou um turbilhão. Eu pedi que Deus intervisse e abençoasse meu casamento, a coisa está de um jeito agora que eu nem sei para onde ir. Então não vou pedir mais. Mas não é esta a questão. O que Deus está querendo nos ensinar, a obediência. Então ele permite situações complicadas na nossa vida, mas essas coisas que nós abrimos mão, quando nós abrimos mão, ele tem algo incomparável, imensurável, para abençoar você, como foi aquele filho. Ele deu um filho maravilhoso e ele foi chamado de amigo de Deus, o pai da fé, e aquele que abençoou todas as nações por causa das suas renúncias. Quarto e último, a nossa vida espiritual é um processo que começou no dia que entregamos a nossa vida a Jesus. Você é um projeto inacabado, espiritualmente. Diga isso, eu sou um projeto inacabado. Não é para falar para o irmão, não, é para você. É para mim. Eu sou um projeto inacabado. Ele termina o dia que Jesus voltar, diz que nós vamos ser transformados e nós vamos ter a mente de Cristo, mas hoje nós somos um projeto inacabado, em que precisamos viver essa caminhada com Deus, para que a gente possa entender o projeto de vida, o seu chamado, e conhecê-lo, e nos entregando gradativamente, até sermos essa bênção que Ele deseja que nós sejamos na vida de todas as pessoas. Você é um projeto inacabado, mas você tem um chamado para ser bênção onde estiver. Diga assim, fui chamado para ser bênção. Abraão renunciou o que tinha, renunciou os planos, renunciou o seu bem maior. Tem um exemplo bíblico que um jovem rico chega para Jesus, você conhece, e diz para Jesus o que eu preciso fazer para dar a vida eterna. Aí Jesus explica e ele fala assim, Senhor, eu guardo tudo isso desde a minha infância. Jesus ficou muito feliz com o jovem. Falou, que ótimo, que bênção. Ficou empolgado com ele. Então fala, só falta uma coisa você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Eu preciso explicar para você, porque eu fiquei pensando, será que Jesus está com problema com riqueza, é isso? Porque tem um outro lugar que ele diz assim, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Então eu falei, será que é essa a questão? Não, não é. Porque você tem um Zaqueu podre de rico,
Lembra? Que Jesus diz, eu vou para sua casa. E Jesus nem menciona sobre dinheiro. Quem menciona é Zaqueu. Zaqueu, no seu momento especial com Jesus, chega e diz para ele, olha, Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Você não vê Jesus falando nada. E depois diz assim, e se eu roubei, eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Entende? Então, a questão não era dinheiro, era o coração. Ele falou assim, vai, quer dizer, se desprende daquilo que você precisa renunciar, aquilo que é mais importante na sua vida. Parece-me que o filho estava se tornando alguém muito importante na vida de Abraão, e Deus tem que fazer esse teste, essa prova, para que ele pudesse entender isso na sua vida, que Deus tem que ser maior. Então, a palavra de Jesus foi, agora só te falta uma coisa, e é porque o seu coração estava preso no dinheiro. Você e eu fomos chamados para viver de renúncia em renúncia desde o dia que nós recebemos a Jesus. A minha pergunta para você nesta manhã, eu vou pedir que você feche os olhos, enquanto isso o pessoal do louvor pode vir, mas eu quero que você pense o seguinte, feche os seus olhos, pense agora. O que Deus pede a você nesta manhã? Todos com seus olhos fechados. O que Deus pede a você nesta manhã? Tem um pecado que você não tem vencido na sua vida? E Ele está mostrando para você? Tem um vício que você tem lutado há muito tempo? Você vive uma vida cheia de carnalidade e não consegue viver uma vida cheia do Espírito Santo? Seu ministério é meia boca? Sua vida de testemunha é superficial? Sua vida financeira está uma bagunça? O seu casamento está à beira do divórcio? Sua família está se destruindo? O que te falta? Você já não tem mais fome e sede de Deus? O que te falta? Qual a pergunta para você? O que Deus te pede nesta manhã? O que Deus pede hoje a você?